Oi, gente, tudo bom? Prazer, meu nome é Natália e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Eu tô no YouTube faz alguns anos, mas eu pretendo voltar cada vez a ser mais ativa. E no vídeo de hoje, a gente vai ver todos os livros que eu li até agora. A gente acabou de entrar em agosto e eu pretendo ler muito mais do que eu li até agora, mas a gente sabe que não funciona muito bem assim. Eu comecei a focar ainda mais o meu conteúdo em conteúdo literário, mas ainda assim eu sou uma pessoa que lê extremamente devagar. Eu tenho muita dificuldade com foco, então pra mim é muito difícil simplesmente pegar um livro e vou ficar ali folheando e lendo várias vezes sem me distrair. E isso é um problema pra mim, mas fazer o quê, né? É a minha vida. Eu faço tudo que eu posso pra aumentar a quantidade de livros que eu leio por ano, mas nem sempre eu consigo e tá tudo bem. Até então eu li 11 livros, mas faltando aí um mês para o Bienal eu pretendo ler muito mais. Então, quem sabe eu vou começar a optar por ler livros um pouquinho mais curtos, um pouquinho menos difíceis ou coisas assim. E com menos difíceis, eu não quero dizer que qualquer livro é bobinho, mas eu digo livros que realmente não tenham uma grande profundidade, como livros de distopia ou de fantasia. Bora lá? O meu primeiro livro do ano, na verdade, foi começado ano passado, mas eu terminei no começo desse ano, que foi a autobiografia da Rita Lee. Pra quem não sabe, eu sou formada em música, gente, eu sou produtora musical. E eu tenho uma paixão muito grande por artistas nacionais no geral, mas a minha artista favorita é a Rita Lee. E na Bienal de 2024, quando eu tava no primeiro ano da minha faculdade, eu decidi que eu queria comprar a biografia da Rita Lee. Eu fiquei extremamente apaixonada e, como deu pra ver, eu fiz várias anotações, né, gente? Tem várias marcações, vários post-its, e eu sou apaixonada por esse livro. Como é uma autobiografia, é ela mesma que conta a história dela desde criancinha até ela na fase adulta ali, com os filhos e tudo mais. E é uma história linda, a história da Rita Lee é maravilhosa. Ela é uma pessoa que enfrentou muitos problemas pessoais e, né, dificuldades com ela mesma. Então, é uma história muito marcante, assim, é algo memorável mesmo. E também conhecer a história por trás de cada álbum e cada criação é muito legal. E eu me diverti tanto lendo esse livro que depois, por uns bons meses, eu fiquei ouvindo só Rita Lee. Eu ouvia todos os álbuns dela, tipo, em sequência, assim, sem parar e completamente apaixonada por todas as faixas. Mas Elvira Pagã vai sempre ser minha música favorita, diga-se de passagem. Eu dei 5 estrelas e favoritei, porque não tinha como dar nenhuma outra nota, e eu acho que eu nunca vou repensar a nota que eu dei pra esse livro. Nunca. O segundo livro que eu li no ano foi lido no Kindle e foi Entre Farpas e Ferraduras, da Bruna Heloísa. Gente, eu sou apaixonada pela literatura nacional. Tipo assim, vocês vão ver que tem mais livro aqui nessa lista, tá? Eu amo demais e eu sou apaixonada especificamente pelas Brunas, tá? A Bruna Heloísa e a Palazzo, gente, elas são, tipo assim, minhas amorecas. E Entre Farpas e Ferraduras é do mesmo mundo que Bem Casados e Mal Acompanhados, e eu já me apaixonei por esses dois livros ano passado, então não tinha como eu deixar de ler esse aqui. E Entre Farpas e Ferraduras a gente acompanha a história do Pedro, que é um playboyzão, assim, diga-se de passagem, o playboy, e da Rebeca, que trabalha ali na fazenda do avô do Pedro, e que ama os animais, ama toda aquela ambientação de fazenda, de cidade do interior, e eles são, tipo assim, arqui-inimigos. E o engraçado é que o Pedro vai passar um tempo lá pra aprender a ser gente de volta, porque ele simplesmente estava vivendo só pela farra. E aí, aos poucos, você vai conhecendo um pouco mais da história deles e você se apaixona por esse casal, porque eles são, tipo assim, perfeitos, gente. É incrível. E o que me pega ainda mais é que meu namorado chama Pedro, então, tipo assim. Né? Eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro e, assim, eu amo demais esse casal. Eles foram um dos meus favoritos e eu sou apaixonada por eles, eu lembro deles até hoje, porque é aquilo, né, gente? Meu namorado chama Pedro, também mora no interior, então, assim, foi uma ambientação perfeita. E eu li enquanto eu estava no interior, então não tinha como ser melhor. O momento que eu escolhi pra ler isso aqui foi o momento perfeito. O terceiro livro que eu li no ano foi A Paciente Silenciosa, do Alex, sei lá como falo o sobrenome dele, porque é um sobrenome muito comprido. E eu também marquei algumas coisas, me diverti lendo esse livro e fiquei bem assustada também. Aqui a gente vai acompanhar a história da Alicia, que era uma pintora extremamente famosa, casada com um modelo extremamente famoso também. Só que certa noite ele simplesmente morre depois de levar 5 tiros e ela nunca abriu a boca pra falar o que aconteceu naquela noite. Então, obviamente, todo mundo acredita que ela foi a culpada. Gente, eu acabei de arrumar a resolução da minha câmera porque eu sei lá porque ela não estava na resolução certa, mas enfim, mudei. E aí um psicoterapeuta começa a analisar todo o caso dela pra tentar fazer ela falar e contar o que aconteceu naquela noite. Só que tem um problema desse livro pra mim. Todo mundo sempre panfletou esse livro pra mim como um livro que ia ser tipo assim, bombástico, que ia ter o plot twist, que eu ia ficar em choque, que nossa, ia parar a minha vida e não sei o quê. Só que só tem um problema, eu adivinhei o plot twist do livro antes. Não é que eu odiei, eu gostei muito do livro, mas eu fiquei muito frustrada porque eu tava esperando que ia ser tipo o plot twist que ia mudar a minha vida e não foi nada demais. Ainda assim, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, porque eu acho que foi um livro que me prendeu bastante. E eu gosto muito de livros de
suspense, terror, enfim. Mas se você é uma pessoa que costuma ler muito desse gênero, pode ser que você adivinhe o plot, tá? E aí toda a sua nota do livro vai depender disso. De novo, eu gostei muito do livro e eu recomendo sim para as pessoas, porque eu fui uma exceção à regra de que adivinhou o plot. Nem todo mundo vai ser assim. Inclusive, tem o reading vlog dele lá no meu TikTok, onde eu termino ele. Se você ainda não foi, vai lá dar uma olhada, porque é muito legal. O meu TikTok tem bastante conteúdo literário. O quarto livro, também, um dos meus favoritos do ano, foi Tudo Me Leva Até Você, da Bruna Palazzo. Gente, eu já disse aqui, eu sou apaixonada pela literatura nacional e apaixonada pelas Brunas, e este livro pegou em todas as minhas feridas. Tanto que eu estou com o físico em minhas mãos. E ele é um calhamaço, tá, gente? Esse livro é bem grande. Eu lembro que eu li ele no Kindle e eu fiz várias marcações, mas eu ainda não tive tempo de passar elas aqui pro livro. Mas assim, gente, que sabor! Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que com certeza vai convencer vocês a ler este livro. Olha essa fanart! Magnífica. Magnífica, essa ilustração está perfeita. Aqui a gente acompanha a história do Joaquim e da Maria Amélia, que são amigos de infância, né? E, assim, um second chance. Gente, eu amo, eu amo. Um second chance eu amo, sou apaixonada por esse gênero. Tipo, mexe comigo, abala todas as minhas estruturas. E, gente, essa capa tem tudo a ver com a história, porque a história deles vive em torno dessas sacadas, dessas varandas. E, gente, é tudo tão perfeito. Eu nem vou ficar falando muito sobre, mas assim, é um livro que vai te destroçar. E ele fala muito sobre conexões familiares também, e sobre apego familiar, né? Ele é um livro que tem bastante gatilhos, então antes de ler é bom que você confira os gatilhos ali do livro. Mas assim, é perfeito. Esse livro é maravilhoso, ele mexeu comigo de muitos jeitos, assim. E eu fiquei muito feliz de ter lido ele. Eu sou apaixonada pela escrita da Bruna, né? E não seria diferente com esse livro. Gente, de verdade. Se você tá querendo ler um livro nacional, dê uma chance pra isso aqui. Não teria outra nota a não ser as 5 estrelas e favoritado, porque eu amei este livro, ele mexeu comigo de verdade, assim. Eu lembro que eu chorei no final desse livro e eu mandava mensagem pro meu namorado a cada 5 segundos, só pra falar todas as minhas reações, porque é incrível. E vamos enaltecer a literatura nacional cada vez mais, pelo amor de Deus, porque a gente tem vários livros maravilhosos por aqui e a gente costuma ter uma síndrome de vira-lata de ficar querendo ler só livro internacional, né? O quinto livro que eu li no ano foi A Gente Mira o Namoro e Acerta na Solidão. Eu li isso aqui, tipo, em 2 dias. Ele é super curtinho, super rapidinho, mas eu também marquei muitas coisas. Ele não é um livro de ficção, na verdade, ele é um livro até de psicologia, como eu poderia descrever. A Ana Sui é psicanalista e aqui ela vai falar um pouco sobre como a gente se encaixa no amor desde que a gente é criança, né? Como a gente enxerga o amor desde que a gente é criança. E como a maneira que a gente foi criado e como a maneira que a gente cresceu também modifica muito a nossa visão sobre o amor. Se você é uma pessoa que não gosta muito de estudar essas questões de psicologia e tudo mais, você não vai gostar deste livro. Eu já estou avisando, tá? Que a gente vai ter muito Freud, vai ter muitas coisas, vai te botar pra pensar. Mas eu achei um livro muito legalzinho, assim, eu me diverti bastante lendo ele, porque ele me trouxe uma nova visão sobre o amor de fato e sobre a solidão fora e dentro do amor, né? E eu acho que é isso que me encantou ainda mais nele. Eu vou ler uma frase aqui que eu grifei que me marcou bastante. Então, viver em um mundo que nos convida a existir de modo independente, autônomo, também não é sem consequência. Convivemos então com ao menos 2 muito mais imperativos: viva o amor e seja independente. Como ser independente amando, se no amor entregamos nossas fragilidades ao outro? É impossível. Vemos então que jamais ficamos sozinhos de fato, pois estamos entranhados de outro. Pra quem tá entrando num relacionamento agora, ou pra quem já tá num relacionamento há um tempo, é legal pra caramba ler esse livro, porque você começa a pensar bastante. Então ele me colocou pra pensar, assim, e foi muito bom ter lido isso na época que eu li. Ele me ajudou bastante, ele me botou pra pensar bastante, e eu fico muito grata de ter lido esse livro esse ano, porque já faz tempo que eu queria ele, e aí eu finalmente consegui pegar ele pra ler. E a minha nota foi 3 estrelas, eu amei, e eu indico sim, tá? Pra quem tá num relacionamento principalmente. Leiam. O sexto livro que eu li esse ano foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Na verdade, eu tecnicamente não li, eu ouvi, porque eu ouvi o audiobook dele na Audible. E assim, gente, que experiência deliciosa e saborosa. O meu namorado tá lendo, e aí eu tô lendo com ele toda a saga de Harry Potter. E assim, gente, é muito divertido, eu não tenho o que falar, né? Harry Potter é uma fantasia infanto-juvenil, assim, extremamente magnífica, né? E, gente, é muito divertido. O audiolivro, então, é muito bom. E eu fiquei chocada, assim, que tem muitas coisas que são diferentes, né? Do filme, principalmente, que eu não sabia que eram tão diferentes. E eu me diverti bastante ouvindo. Foi a primeira vez que eu ouvi um audiobook e foi muito legal. Tipo assim, gente, eu me diverti demais.
aquilo, né? Quem gosta de fantasia, quem já assistiu os filmes, gosta dos filmes, vai com certeza gostar do livro. E, ai, gente, só de estar lendo junto com meu namorado também é uma experiência e tanto pra mim. Eu tive que mexer um pouco no ângulo aqui da câmera porque minha bateria tava acabando e agora meu celular tá carregando, mas vamos voltar ao assunto. Harry Potter sempre vai ser histórico, assim, e memorável pra muitas pessoas, e foi muito legal por ser o primeiro audiolivro que eu ouvi, assim, né? E eu me diverti bastante. Então a minha nota foi 4,5. E assim, gente, eu amei, né? Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban é o favorito de muitos. Não é o meu favorito, tá? Eu tenho minhas ressalvas aqui. Mas, apesar de tudo isso, gente, é muito gostoso, né? Você se diverte, você dá risada, assim, porque os meninos são super atrapalhados e a Hermione é super brava com eles. Então você se diverte muito e não poderia ter sido diferente. O sétimo livro que eu li no ano foi Surfando na Onda ali de Off Campus, que me deixou super animada, porque eu já li todos os livros de Off Campus e eu sou apaixonada. E aí eu comecei finalmente Briar You lendo The Chase. E aqui a gente vai ter a história da Summer, né, que é a irmã do Jim, e do Fitz, né, que é o par romântico dela, e vai contar muito sobre ela sendo uma estudante de moda, e ele ali, que é uma pessoa que, apesar de ser um jogador, né, de hóquei super forte, malhado, e, oh meu Deus, músculos de homens, como eles são gostosos, ele é uma pessoa que quer ganhar pela inteligência, né, ele não quer ganhar pelos músculos, ele fica tipo assim, tudo bem, eu sou um gostoso, mas eu também sou um gostoso inteligente. Tipo assim, gente... Eu dava tanta risada com umas coisas que ele falava que eu ficava pensando assim: homem, pelo amor de Deus, tá tudo bem, você não precisa provar que você é inteligente, a gente já entendeu. E eu sou apaixonada pela Summer, né? Ela é, tipo assim, uma das minhas personagens favoritas. Eu amo ela, amo demais. Então, assim, foi muito legal pra mim. Eu me diverti muito, assim, eu fiquei super apegada a eles. Tanto que eu demorei um pouco pra terminar, porque eu não queria me desfazer deles. Eu ficava pensando, não, eles vão ser meus pra sempre. E aí eu não queria terminar. Mas vamos conversar aqui sobre uma coisa. É o Kennedy, mulher, por que ninguém te ensinou a escrever fim de livro? Por que me diz, pelo amor de Deus? Gente, essa mulher vai, constrói, a gente se apaixona pelo casal, a gente quer mais e não sei o quê. E aí, quando as coisas começam a dar certo, ela acaba o livro. Tipo assim, não entendi. E vocês vão ver que não é a primeira vez que eu vou ficar frustrada com isso esse ano. Não é. E aí, por isso, a minha nota foi 3 estrelas. E, gente, assim, vamos lá. Eu fiquei apaixonada, eu amei a história, amei tudo. Mas tiveram algumas coisas que não gostei. E essa coisa do final ser sempre corrido acaba com o livro pra mim. Porque, tipo assim, eu tava tendo toda a história deles, e aí, principalmente nesse livro, eu senti que, assim, você tá tendo toda a construção do casal, e eles são, não sei o quê, nananã, pá, tals, e aí, acabou, eu não vi mais nada, e aí tudo que eu tava esperando não veio, e aí eu fiquei muito frustrada, e por isso eu dei 3 estrelas, porque, ai, gente, sei lá, tipo assim, eu tava esperando, sabe? Eu fiquei esperando por aquele momento, e aí ele só acabou, e eu fiquei. É sério que vai acabar assim? E sim, Natália, é sério, acabou exatamente desse jeito. Então eu já aviso, tá? Você provavelmente vai se frustrar porque ela não sabe escrever fim de livro. Mas se você gostou de Off Campus, por favor, dê uma chance para Briar Hero, porque essa saga é maravilhosa também. E a Summer e o Fitz são perfeitos. Perfeitos. Os meus filhinhos não têm culpa de nada. A culpa é a mãe deles. O oitavo livro que eu li no ano é uma questão. Por quê? Eu comecei ele em 2022. Sim, gente. 4 anos depois, eu criei coragem pra acabar este livro. Tava pensando que agora, na verdade, eu acho que foi 2023. Mas enfim, eu demorei pra cacete pra acabar esse livro, tá? Não foi pouco, não. E nós estamos falando de Corte de Asas e Ruínas. Olha, todos os fãs de Akotar vão me matar agora, tá? Os fãs da Sarah J. Maas vão cair matando em cima de mim, vão me tacar pedra, vão me bater, vão me tacar fogo, vão me queimar, vão me crucificar, vão fazer o que for comigo. Mas eu não consigo gostar de Akotar. Vamos lá. Eu sou apaixonada pelos personagens, assim, eu tenho personagens que são meus favoritos, que desde o primeiro livro eu me apaixonei. Eu sou apaixonada pelos vilões, principalmente que essa mulher escreve. Eu amo todos os vilões que ela escreve, todos os bichos e tudo mais. Eu amo, eu acho que são muito bem construídos. Mas o cenário todo, a história toda, é só muito desnecessária. Gente, este livro, que é deste tamanho, poderia ser simplesmente um livro deste tamanho. Não estou brincando. Você começa o livro sabendo que a guerra tá vindo aí, e aí você fica esperando a guerra. E a guerra só começa de fato, tipo nessa parte aqui do livro. Quando eu comecei a ler o livro, lá aos 3 anos atrás,
Eu cheguei a marcar algumas coisas, né, tanto que vocês podem ver que tem alguns post-its aqui, mas eu parei de marcar porque eu achei extremamente desnecessário e também o jeito que eu marco os meus livros mudou de lá pra cá e tudo mais. Então, assim, eu só comecei a perceber que tinham coisas extremamente desnecessárias na história. Esse livro é mais o Reese e a Feira enlouquecidamente do que de fato a história. Tem vários fatos históricos aqui sensacionais nesse livro que foram jogados e personagens bem construídos e coisas muito boas, mas ele não tem necessidade de ser deste tamanho. Não tem. Tipo assim, gente, desculpa, não tem necessidade nenhuma, nenhuma. E eu não gosto da Feira, eu acho ela chata, eu não gosto do Resident, eu acho ele chato. E aí, tipo assim, eu acho os protagonistas do livro insuportáveis. Todas as outras pessoas, o resto da família da Feira inteira, o resto da família do Rising inteiro, é perfeito. Só que eles dois são insuportavelmente chatos. E aí eu me irritei lendo esse livro. E aí voltei a ler esse ano. E aí me irritei de novo. Mas finalmente terminei, né? Depois de tanto sofrimento, acabei. E inclusive eu acabei ele ouvindo o audiobook também, porque eu não tava aguentando mais ler ele. Porque, gente, é pesado demais pra ficar segurando isso aqui. Você fica sem pulso, você fica com dor no pescoço, é muito ruim. Apesar de tudo, eu dei 3 estrelas, porque é o que eu falei, eu amo muito os vilões, eu amo muito a construção histórica, assim, eu acho muito boa. Eu só acho que tiveram coisas extremamente desnecessárias que podiam ter sido descartadas, e eu acho que a história poderia ter sido encurtada, porque não precisava de tudo isso de página. Mas aí vai de cada um, porque eu sei que tem várias pessoas que são apaixonadas por Acotar, e tá tudo bem se você gosta, eu só acho que não é pra mim, tá? E tá tudo bem, gente. Existem livros aqui que eu vou falar que eu amei e você provavelmente não vai gostar, assim como tem muita gente que ama isso daqui e eu não consigo amar de maneira alguma. O nono livro que eu li foi Os Cinco Sobreviventes, da Holly Jackson, e foi o meu primeiro contato com a autora, tá? Eu nunca tinha lido o Manual de Assassinato para Boas Garotas, nem nada do tipo, e eu já comecei amando a diva. Também tem um vídeo de convencendo a ler esse livro lá no meu TikTok, então se você não viu, novamente, vai lá, porque tem bastante conteúdo literário legal por lá. Principalmente agora nessa fase pré-bienal. E eu vou em todos os dias da Bienal também, então se você quiser me encontrar lá, tem que acompanhar o meu TikTok. Mas voltando ao assunto, eu gosto muito dessa coisa de tipo assim, é, algum de nós é ocupado, alguém aqui tem um segredo, alguém aqui tá escondendo algo. Eu gosto muito disso e esse livro é exatamente assim. Ele conta a história de 6 amigos que viajam, né? Eles estão ali viajando de trailer para as férias deles e aí do nada eles acabam na mira de um sniper. E o sniper só vai liberar eles, né, e parar de atirar se eles contarem o segredo que ele quer. Só que quem deles 6 é o guardião do segredo? Qual é o segredo que ele quer e por que ele quer tanto esse segredo? Você precisa descobrir isso, assim. E é muito bom, gente, porque é uma delícia, gente, é uma delícia. Este livro é uma delícia. Leiam. Leiam este livro que você vai amar. Ele me deu um pouquinho de medo, sim, tá? Vou estar confessando aqui. E eu amei tanto ele que a minha nota não poderia ser diferente de 5 estrelas e favoritado. Eu me diverti muito, eu fiquei com ódio de um dos personagens, mas depois tudo passou e ficou tudo ótimo, tudo bem. E eu queria muito que tivesse mais livros, mais continuações, a história pós, sabe? Porque é incrível, é muito bom. Mais uma vez, se você gosta de suspense, dê uma chance pra esse livro, porque é muito bom. O 10º livro que eu li no ano é O Amado por Muitos e Odiado por Várias, Pessoas Normais, da Sally Rooney. Gente, vamos falar sobre isso aqui? Aqui a gente acompanha a história do Connell e da Marianne, né, que são estudantes ali da Irlanda, e a gente acompanha a história deles desde o ensino médio até a vida adulta. E, gente, assim, se você achou esse livro parado, monótono, chato, você não entendeu que o ponto do livro é exatamente esse. É te causar desconforto, é fazer você ficar entediado. Porque a história deles é entediante, não tem nada de legal na história do Connell e da Marianne. Não tem. Só que é isso que torna este livro tão mágico e tão incrível. E por que eu tô falando isso? Esse livro vai te mostrar que para você ter um relacionamento, você precisa saber dialogar, você precisa saber conversar como qualquer outro ser humano. Porque sem um diálogo, você não tem um relacionamento. E é isso que a gente aprende aqui com o Connell e com a Marianne. Se você foi uma pessoa que sofreu durante o ensino médio, ou sofreu durante a faculdade, ou sofre, né, ainda, você vai com certeza se identificar com algum dos personagens e vai devorar esse livro. E comigo não foi diferente, tá? Só que eu tava lendo esse livro numa fase muito difícil, principalmente no final do livro, assim, eu tava passando por um dos momentos mais complicados do meu ano, e por isso eu acabei arrastando pra terminar ele. Mas eu terminei e eu não conseguia chorar, apesar de achar que eu ia me debulhar em lágrimas quando eu acabasse esse livro. Eu não conseguia chorar porque eu me identifiquei muito com o livro. Muito. E assim, é chocante como
parece que você vai ser dilacerado com o livro e você se pega pensando: "Caraca, eu não fui dilacerado". E aí você entende que é porque você já foi dilacerado com essa mesma história anos atrás e na verdade essa é a sua própria história. E eu não tô falando só do relacionamento do Connell e da Marianne aqui, tá? Eu tô falando também do relacionamento deles com eles próprios, porque isso aqui fala muito sobre pessoas. Eu li ele, acho que na fase exata, assim, dos 20 anos, de uma pessoa que já é formada na faculdade, que tá com plano de começar outra. Mas, se você também tá nessa fase dos 20 e poucos anos, leia este livro, tá? Esse livro é, assim, muito bom, muito bom. E ele foi mais um que eu dei 5 estrelas e favoritei, porque não poderia ser diferente. E tem uma frase nesse livro que me marcou muito, porque quem sofreu bullying na escola, ou quem foi excluído de algum lugar que estava frequentemente e não se sentia pertencente, vai pegar isso aqui como, tipo assim, a própria dor. Porque eu lembro que quando eu era mais nova e eu me sentia extremamente excluída de todos os grupinhos da escola e tudo mais, eu me sentia pertencente a qualquer outro lugar que não fosse ali. E mesmo que esse lugar fosse muito longe ou que fosse numa série inexistente, né? E é muito doido pensar que um lugar inexistente era mais casa pra mim do que um lugar que eu estava todos os dias. E o livro fala: Mariane se pergunta como seria se sentir integrada ali, andar pela rua cumprimentando as pessoas e sorrindo. Sentir que a vida acontecia ali, naquele lugar, e não em outro lugar longe dali. Eu pego todas as dores da Mariane pra mim, e se você é uma pessoa que não pega nenhuma dessas dores, você é um bicho sem coração. Leiam pessoas normais. E o último livro que eu li até agora, eu acabei ele anteontem, foi o segundo livro de Briar Yu, The Risk. E que sabor, meus amigos, que sabor! Aqui a gente tem a história da Brenna e do Jake, né? A Brenna é filha do treinador de Briar Yu, dos jogadores de hóquei. E o Jake é jogador de hóquei, só que em Harvard. Ou seja, eles são, tipo assim, arqui-inimigos também. Você dá pra perceber que eu gosto bastante de arqui-inimigos, né? Não é o primeiro livro que aparece aqui sobre isso. E aí, ela é uma pessoa que se diz que não se apaixona, e ele é uma pessoa que diz que não namora porque também não se apaixona. Mas a gente vai descobrir que, na verdade, a história não é muito assim, né? Só que, de novo, por que que o Kennedy não sabe escrever fim de livro? Gente, pelo amor de Deus, alguém ensina essa mulher. Alguém ensina, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Quando tá começando a ficar interessante, ela só vai lá e, tipo, ha! Acabou. Ninguém vai saber mais. Ninguém vai saber mais. Mas assim, eles foram meu segundo casal favorito, porque o meu primeiro sempre vai ser o Tucker e a Sabrina. Sempre, não tem outra opção. Não tem outra opção. Meu primeiro casal sempre vai ser o Tucker e a Sabrina. Sempre, tá? Mas eles são incríveis, eles são lindos. O Jake é um gostoso. O Jake é um gostoso. E a Brenna é uma gostosa também. Gente, é um casal de gostosos. Tem como ficar ruim? Não tem. Não tem. E assim como qualquer outro livro da Elle Kennedy, é um livro muito gostoso, assim. Você passa o tempo lendo isso aqui e você fala, ai meu Deus, que delícia, amei. 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 É muito bom, gente, é muito bom. Você só quer, tipo... Só quer mais, só quer mais. Só que eu tenho que dar uma pausa entre os livros, porque senão eu devoro todos eles. E aí eu fico sem off-campus e eu não quero me despedir tão cedo do mundo de off-campus. Não quero, gente, não quero. Mas vale muito a pena, ele é muito gostoso de ler, né? E você se diverte muito. Se você gostou da série, você vai amar esses livros aqui. Eu dei 5 estrelas, mas eu tô começando a repensar. Eu acho que eu vou acabar dando 4 estrelas ou 4 estrelas e meia. Porque eu não achei que o final foi tão corrido como foi em The Chase. Mas, de novo, o final foi corrido de qualquer forma. Você tem a resolução ali do problema e acaba. Tipo, não tem um gostinho depois deles juntos, assim, não sei o que. Não tem, tá? Então, eu fico bem frustrada. E eu vou provavelmente acabar mudando essa nota. Mas apesar de tudo, eu me diverti lendo. Esses foram todos os livros que eu li até agora, e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo, me conta o que você leu até agora, se você já leu algum desses livros que eu falei aqui no vídeo, o que você achou deles. E não esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, né? Eu tenho meu TikTok, que é a minha rede principal, onde eu posto bastante todos os dias conteúdo sobre isso. E agora, antes da Bienal, eu tô postando bastante conteúdo que fala especificamente sobre a Bienal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos e mandar pra todo mundo que você conhece que também gosta de literatura. Foi isso! Um beijo!